Sejam bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí. Fala! Puta que pariu. Para o mundo! Pô. Hoje é um podcast diferente hoje. Nós chegamos aos 100 episódios. Hoje vai ter um bate-papo sensacional aqui sobre muita coisa, sobre histórias de vida e também sobre o Yelcast, né? Então já ativa o sininho, dá aquele like. Lá dia. Já ativa o sininho, dá aquele like, que se inscreva no canal, que é muito importante. O YouTube o YouTube só vai entender que você quer consumir esse conteúdo se você se inscrever e ativar o sininho e dar o like, né? Esse fungado que você tá ouvindo é o nosso convidado que daqui a pouquinho vai conversar com a gente aqui, tá legal? Que é normal, né? Então, agradecendo aos nossos patrocinadores, lembrando que nós estamos todas terças, quintas e sábados, sempre ali no YouTube, ao meio-dia e no Meio Norte Mais. E também é o primeiro podcast em TV aberta na Rede Meio Norte para mais de 7 estados, sempre às 10h30 da noite. Todo sábado a gente tá lá com episódios inéditos, tá legal? Agradecendo a Faculdade Santo Agostinho, agradecendo a Jupi Alimentos, a Formato Corporation Office, a Noroeste, as lojas que vendem moda. Aliás, você não tá de Heron, mas você é um homem atual. Eu sou um homem atual. Porra, gostou aí? Você não está de Heron, mas veste Heron. Visto Heron, veio Lojas Noroeste. Visto Heron com loja, não entendi, não. Eu sou Lojas Noroeste. E Heron também. Então tá tudo em casa, né? Eu puxei a camisa, eu lembrei do comentário no YouTube, que a mulher disse que eu passo o dia todo puxando a camisa, mas tudo bem. Empório do Zeca, sempre a melhor bomba, os melhores salgados, as melhores comidas. Delícia lá. Também a Medfarma, todo mundo testado, e o Aibier, o primeiro depósito online, 24 horas. E hoje estreando com a gente, aqui no episódio número 100, a maior empresa de imunização do meio norte do Brasil. Você tem rato, barata em casa, não? Muito. Tem? Porra, muito. Chama a imunizar, velho. A bazuca do sucesso. É verdade, o Joe vai colocar aqui a imunizar pra mim, tá aí, olha, imunizar com a gente a partir de hoje. Mais um patrocinador anual, diga-se de passagem. Anual, tá com a gente, valeu, Imuniza. Vim de verde hoje, né, em homenagem. Salário da equipe é muito caro. É verdade, cara. O seu, então, tá me dando um problema grande. Mas é isso, tá bom? Vamos lá! Hoje o episódio número 100. Mostra o bolo aqui, cara. Esse bolo sensacional. Quem foi que fez mesmo? É mesmo, Diogo? É a Delícias da Nanda. Cara, tá lindo, pô, genial, né? Muito talento. E gostoso, eles já mandaram outros pra gente aqui, pô, muito, muito bons, né, Thalia? E é o cast comemorando 100 episódios. Ô, Denis, os caras chegavam e falavam que não ia chegar em 5, 6, 7. Você sabe que tem invejosos pra tudo, né? Eita, a língua dele hoje tá boa. Hoje tá boa a língua, mas é isso. Lembrando que nós estamos no TikTok, no Kawaii, Shorts e também no Reels, em todas as plataformas de áudio. E vem novidades por aí, né? Quais são as novidades? Nossa senhora, cara, você não sabe. Quando você digitar IEL agora, não só vai mais aparecer Yelcast, vai aparecer IEL News. Que é o nosso canal de informações para os nossos amigos. Vem aí o primeiro canal de informações específicos para Shorts, TikTok, Kawaii e Reels, com drops de 1 minuto para deixar o Brasil inteiro muito bem informado. Muito bem informado. Sempre notícias locais e nacionais. E internacionais. Prepare-se. E hoje o nosso convidado, ele tá todo nervoso porque virou todo ele, né? Ele é o cara, o voz de trovão, voz de além, o voz do além. Hoje nós estamos recebendo como convidado e não como partícipe desta bagaceira toda aqui. Ali é melhor, viu? Não é assim. Nada. Ele, Kilson Jones, completo sobrenome? Dos Santos Rocha. Nascido em 29/3/79. De 79. Quantos anos? Pô, 42. 42 anos. Com carinha de 48. Novinho. Cara, como é que é? Porque você era um cara totalmente ogro na internet. Sim. Até poucos dias aí. Antes do episódio 100. É de episódio 1. Mas era um cara totalmente... Pra você que tá no Brasil inteiro, Kilson... Nós aqui, eu particularmente, tenho um programa de televisão já há mais de 17 anos, um programa policial, que não é mais policial, né? Uma revista. É uma mistura. Como diz Denis Constantino, que é o diretor lá também, nós passeamos em todas as editorias, né?
Então já há 17 anos, é primeiro lugar de audiência, que graças a Deus, acho que é um dos únicos estados que consegue bater quase todas as emissoras no horário. E o Kilson está lá já há quase 10 anos com a gente. Era radialista, mas nunca teve muita proximidade com a internet, além de grupo de WhatsApp, que também foi recentemente. Exatamente. Quem é o Kilson Jones, cara? Rapaz. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Kilson nasceu no Mafrense, sempre morei lá. Até hoje moro no Mafrense, Zona Norte de Teresina. Respeite Zona Norte. Zene. E filho de Manuel Nunes da Rocha e também de Reijane Maria dos Santos Rocha. Os dois, meu pai artesão, minha mãe dona do lar. E nós somos de uma família de 3 irmãos. Eu sou o mais velho, nós temos o Kelson, que é pastor, e nós temos também o Cleuson, que é fisioterapeuta. Porra, 3 filhos, 3 homens, né? 3 homens. Lá não teve mulher. Não. E como é que era a infância naquela época? Difícil, né? Como meu pai... Mas eu costumo dizer que meu pai teve todas as oportunidades. Difícil para ele foi, de certo modo... era quem de fato estava do lado dele, né? Porque eu acredito que você tem que ter uma companheira muito forte. É verdade. Para poder enfrentar todos os desafios, para você chegar a alcançar tudo aquilo que você deseja. Mas vamos falar aqui do Kilson, primeiramente, né? Como a gente fala aqui no interior. Como é que era? O que você entende por gente? Memória afetiva e tal? Como é que era isso? Na verdade, eu nasci na casa dos meus avós, ali na rua Nelson Cruz, na casa de Dona Antônia Clara dos Santos e do seu Sebastião. Eles me criaram ali com minha mãe e tudo. E aí fiquei na rua ali até aos 8, 9 anos com os meus avós, que me criaram muito bem. Minha avó, eu nasci lá, e minha mãe era muito nova, tinha apenas 16 anos. Quando ela te teve, ela tinha 16 anos? 16 anos. E nova, aí, muito nova. E minha avó trabalhava no hotel. Minha avó trabalhava em um departamento do hotel, Qual era no o centro hotel? de Tu lembra? Teresina. Não me recordo o nome do hotel. Como era? Devia ser um hotel das antigas, né? Assim, tinham poucos na época, né? Eu acho que era o Lux, Luxor Hotel, no centrão mesmo, né? Centrão. E aí minha avó teve um bom relacionamento com muitas pessoas, uma cultura muito boa. E aí foi ela que colocou meu nome, né? De Kilson Johnny. Mas Lá- por que Kilson Jones? Porque na época, nos anos 80, muito forte, já 70, até o final dos anos 80, o americano chamado Quincy Jones, que é o produtor, o maior produtor dos Estados Unidos. Minha avó recebeu a visita de alguns americanos na época, que ia para a Serra da Capivara. Já naquela época. Já cara. naquela época. E aí ela ouvia muito os americanos falar do Quincy Jones e resolveu abrasileirar. Porra, Queens Jones pra Kilson Jones. Kilson Jones da Rocha. O cara é de Rocha. E aí você foi crescendo numa frente. Fui crescendo numa frente com 9 anos. Com 9 anos, entre 9 e 10 anos, eu estudava e tinha uma experiência de vender sacolas ali em um supermercado que fica no Mafuá. O Supermercado Brasil. Antigamente tinha esse supermercado Mas Brasil. até 9 anos, faltava comida? Não, nunca faltou nada. Meu pai sempre teve todas as oportunidades, sempre foi um microempresário. Ele trabalhava naquela região ali do Polo Cerâmico? Não, meu pai ele trabalhou em um grupo em Teresina e aí depois ele passou a construir, ele teve um sonho. Trabalhou em grupo Em de quê? 1990, meu pai teve um sonho. Mas ele trabalhava no grupo de quê? No grupo Gelta. Certo. Ele era funcionário do grupo Gelta. Ele teve um sonho. Em 1992, meu pai ficou desempregado. Como é? Ele era amigo da Zumira, do Grupo Gelta. Era? Era. E aí o papai em 1991, 91, ele teve um sonho. E esse sonho era construir guarda-sol. E aí, como ele estava desempregado, eu e ele fomos fazer aquilo que o sonho dele tinha aparecido no sonho. E aí Mas foi do nada o sonho, assim? Do nada. Foi dormir meio-dia e acordou com essa ideia de construir um guarda-sol.
e nós construímos o guarda-sol. Como era esse guarda-sol? Eu me lembro que ele era a arte dele era de madeira. Então, o papai, ele dava como ele estava aprendendo também, o martelo era uma pancada na madeira e outra no meu dedo, que era também eu poder aprender. Segurava, né? Eu segurava, né? Então, foi muito bom, porque em 1994, no governo Mão Santa, nós tivemos uma experiência muito grande. Porque na época, de um secretário chamado Brother, ele deu oportunidade para meu pai mostrar a arte dele para Luiz Correia. E nós vendemos esse material, os guarda-sóis, os ombrelone, para o litoral piauiense, para o governo do estado. Pô, então vendeu pra caramba. Vendemos muito. Vendemos muito mesmo. Quando você lembra assim, que você lembrava do seu pai sentado, né? Ele falava assim, pô, filho, acho que acertamos. Acho que acertamos. Ele falava? Assim. Só que ele disse, olha, isso aqui é o negócio. Não tem ninguém fazendo. Só nós. E conseguimos manter isso por muitos anos. E aí só que eu fui me afastando. Mas naquela época, essa grana deu uma viradinha de vida, assim? Deu, mas assim, é como eu estou dizendo, nada, na verdade, papai ele precisava ter novas experiências de mercado. E isso ele não teve. Ele ficou na mesma. Ele ficou na mesma. Com monoproduto, que era só... monoproduto, e ficou ali engessado. E como é que ele era com grana assim com vocês? Tranquilo, o que ele tinha, ele não costumava guardar. Sempre ele fazia um investimento na gente, algum curso, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Era assim. E a tua paixão por rádio, música? Porque primeiro você foi trabalhar... Você trabalhou como entregador de conta de luz. E eu trabalhei na Cepisa, né? Antiga Cepisa, que hoje é Equatorial, né? Para você que está no Brasil, é a empresa concessionária, né, Denis? Equatorial Energia. Equatorial. A empresa concessionária de energia. E aí eu entrei na Cepisa com 14 anos. Naquela época, gente com 14 anos podia ajudar o pai. Isso. Não é? Você se arrepende de ter começado com 14? Nada, eu me fortaleci foi aí, na Cepisa. Porque quando eu fiz a prova de português e matemática, era para eu escolher os Correios, o Centro Administrativo, a Caixa Econômica e a Equatorial. Aí você tinha passado. Eu já tinha passado. Ninguém tinha ele colocado lá. Não, porque eu li um jornal e fui pro SASC, Serviço Social do Estado na época. E aí era o último dia de inscrição, fiz uma prova lá. Ainda era menor, minha mãe não foi. E aí a assistente social falou: você está aprovado, agora para você ser efetivado, a sua mãe tem que vir. Aí minha mãe foi no outro dia. Ela topou de cara, de boa? De boa, tranquilo. 14 Como anos. é que era a rotina, velho? A rotina de um jovem com 14 anos querendo trabalhar. A rotina de um jovem de 14 anos era às 8 horas da manhã estar lá. A gente era recebido por um cidadão chamado Francisco, que eu me lembro até hoje. E um cidadão da melhor qualidade. Ensinou pra gente muita coisa. E assim, a gente recebia um mapa. O que é esse telão era o que a gente sabia de Teresina. O mapa que vai aqui. Se você pegar até hoje a sua conta de energia, você vai ver que existe zona. Da zona 1 à zona 20. Então, era cadernos, que a gente chamava esses cadernos, as contas de energia, de cadernos. A gente recebia um caderno que variava entre 3 a 4 ruas. Depois você estava liberado para ir para casa e estudar no outro turno. Então era essa a rotina, né? Essa era a rotina. De segunda a sexta? De segunda a sexta. E brincava como? Tinha tempo, dava tempo. À noite, porque é periferia. Não tinha essa história. Qualquer hora era hora. Tu me falaste uma vez que também trabalhou com olaria. Trabalhei com olaria, mas isso já foi mais novo, com 7 anos. 7 anos de idade eu fui para a olaria. Eu não sabia o que era melhor. Mas isso tudo eram experiências, Eldson. Mas como é que era com 7 anos? 7 anos, menino, acompanhava. Pai! Dia, né? A gente acompanhava, bombom. Na verdade, eu nunca soube. Com 7 anos o Denis vai estar assim comigo. Você quer comer o quê? Não, com 7 anos eu fui para a olaria, porque no Porto Velho, Zona Norte ali... todo mundo tem, né? Era praticamente uma diversão.
Era praticamente uma diversão, mas na verdade era um trabalho. E dava grana ainda? Dava uma grana. O cara demorava a pagar, muitas vezes não aparecia, o dono da olaria. Qual o nome dele? Já morreu, né? E com relação assim, à violência na Zona Norte, né? A gente sabe que hoje o contexto totalmente dessa região diferente, né? É totalmente diferente. Como era na tua época, quando você, né, infância, ali, pré-adolescência? A violência, eu não tinha esse olhar que eu tenho hoje a respeito da violência. Eu não olhava assim, eu não percebia que existia violência, porque eu estava inserido em um contexto onde era até normal a gente ver determinadas situações acontecerem. Tipo, então, que era o normal? Muito brigas, esfaqueamento, tudo que acontece hoje. Normal? Porque você estava inserido no meio ali, era muito difícil. Brigas em campos de futebol, as gangues. Você não tem que ir ali pro São Joaquim, porque lá tem uma gangue chamada Gangue Tal. Você não pode ir pro Alto Alegre, pro Mocambinho, que eram as regiões onde existiam algumas gangues. Zona Norte, tinham quantas mil pessoas a respeito de hoje, assim, se parar? Na época? Eu acho que hoje só a Santa Maria tem 170 mil. Caraca, já era muito grande, Cresceu, né? Sem estrutura nenhuma. Sem estrutura nenhuma. Sem estrutura nenhuma. Saneamento básico nem pensar? Absolutamente. Nós tivemos uma enchente, a de 85, que literalmente expulsou todo mundo, né? Todo mundo da Zona Norte. Foi bacana trabalhar com olaria? Experiência. Agora sim, eu não sei se Tu levava como o que é brincadeira, melhor. né? Eu levava até como brincadeira. Mas eu não sei o que era pior, se era o tijolo cru ou o tijolo assado, né? Que a gente chama de tijolo assado. Qual é a diferença do tijolo cru pro assado? O tijolo assado, ele quando você vai tirar da caeira, é quente. E aí ele queima as suas mãos. Já o tijolo cru, não. Ele é pesado. Porque acabou de ser feito, ele ainda está com o barro. Então ele é pesado. Tá muito pesado. Tá Barro muito molhado, pesado. no caso, né? Tá molhado. Qual era o que você fazia mais? Você gostava mais de fazer? Nenhum dos dois assim, então. Mas assim, eu ia mais pra retirar. Pra retirar. Pra retirar da caeira, né? E aí você começou a trabalhar na Cepisa, na época da Cepisa, e ficou quanto tempo lá? Fiquei até os 18. De 14 aos 18, cara? Fiquei até os 18. Aí lá tinha uma turma, né? O que é que você nunca contou que você vai contar agora que você fazia com o estalonário de energia? Bom... Você aí aproveite e acrescente, né? Quem de autoridade, jornalista, trabalhava com você? Bom, hoje o Cândido, né? Nós temos o Cândido, um grande empresário hoje em Teresina. Ele, na verdade, ele era meu parceiro. A gente ia e voltava para casa juntos, até porque... Quem era? Pode falar o nome. O Cândido, dono das drogarias Ferreira. Queremos você aqui. A gente, ali, 15, 14 anos, a gente voltava para casa, baderna no ônibus, no coletivo. Eita, cara. Demais. Não tinha um motorista para deixar em casa, na escola? Como? Busão. Não tem essa história. Tinha jornalista também? Sim, o Dânio Souza. O Dânio Souza tinha um Alckmin amarelo, fazendo inveja a todo mundo, que a família dele já era melhor, né? Já tinha uma condição melhor. Olha aí que eu sou Johnny, eu tenho um. E outros amigos lá, médicos, que eu também passei pelo um período também pelo centro administrativo, Dr. Hermógenes, que está aí. Fazendo o que lá no centro? No centro administrativo, a gente entregava cartas, a gente entregava documentos nas salas. Rodava quantos quilômetros por dia, Kilson? Brincadeira, não tinha escadas? Não, quantos quilômetros por dia você rodava? Desde a época da Cepisa, depois no centro administrativo? Acho que uns 50 quilômetros. A pé, velho? A pé. Dava isso. Porra. Quando eu entendi que eu tinha que trabalhar menos, aí eu chamei uma galera, né? Chamei o Cândido, chamei outros. Precisamos estudar. Tem uma galera que não quer estudar. Nós vamos entregar nossas contas para eles. O que a gente entregava? Os vales. A gente recebia 4 vales, cara. E era grana. Os caras vendiam os vales? Os caras vendiam os vales e entregavam nossas contas. Aí quando entregavam, né? Aí tu ia estudar... E o cara ia entregar minhas contas. Que fofoca é essa que tem que aparecia no final do mês ou início do mês? Um monte de conta de energia no lixo. Bom, atrás do troca-troca também.
Não, na verdade, os caras não entregavam, eles pegavam muitos cadernos, muitas contas, porque ele tem que entregar no dia. E aí eles não entregavam e resolviam, a loucura na cabeça, jogavam no rio, jogavam num tambor de lixo. Era assim. Aí não sobrava pra tu, não? Aí, claro. Aí numa dessa, eu fui pro CPD. Que era Centro de Processamento de Dados? Exatamente, era uma máquina terrível, grandona, que fazia um barulho tremendo. E eu fui trabalhar nesse setor lá. Tiraram da rua. Tiraram da rua. E foi melhor, né? E foi melhor. Era no ar-condicionado já? Pô, brincadeira, né? Entregava a conta ali e tal, um documento. Quando é que você parou com essa vida e quando é que o rádio, a comunicação entra literalmente na sua vida? Bom, a comunicação, ela, na verdade, eu sempre acompanhei o meu tio Ronaldo de Sá, que é um grande comunicador, um cidadão da melhor qualidade, que eu sempre respeitei. Mas a comunicação, já ali eu não tinha tanto aquela coisa de ir para a comunicação. Mas aconteceu um episódio comigo aos 15 anos, numa escola em Teresina, onde a professora de geografia, ela me chamou e chamou um outro aluno, um branco e eu como negro. Era uma aula de geografia. E aí ela disse, olha, quem vocês acham que vão ter mais oportunidades na vida? O branco ou o preto? Só que ali eu não tinha noção ainda do que estava... Do que era isso. Do que era, né? Mas o preconceito nos anos 90, hoje passa longe. Era muito mais forte. Ela chegou a falar isso? Ela chegou a falar isso. Botou vocês assim na... Colocou, me chamou e chamou o outro lá, sim. Na frente da sala? Sim. Chamou quem vai vencer na vida? Quem tem mais chances, quem mais as oportunidades de vencer na vida? O branco. Ela falou o branco e o preto? O branco e o preto. Não foi nem pelo nome? Não, não. O fulano e o Kilson? Sim, não. Não foi pelo nome. No tempo de hoje, essa mulher tava cancelada e execrada, né? Pois é. Pela atrocidade. Até porque também é crime, né, Yeltsin? Total. Naquela época não era absurdo, né? E o tempo foi passando. E o que é que você sentiu naquele momento? Ou você não tinha noção do que era? No momento, não. Mas já no recreio, eu já comecei a sentir. Deu aquela coisa... Rapaz, o que fizeram comigo aí? Aí eu fiquei. Chorou muito, Kilson? Não, naquele dia não. Naquele dia eu não chorei, mas eu disse, eu preciso ser famoso para eu não passar mais por isso. Foi aí. Você tinha isso muito na cabeça, cara? Tinha. Que louco, velho. Era. Eu quero ser respeitado. Eu fui para a comunicação por isso. Pelo preconceito? Também. Mexe contigo, né? É. Essa foi a primeira de muitas ou foi a única? Eu acho que... Assim, mas... Pode falar, pô. Essa que foi o que mais tocou? Foi. Isso ainda... É porque eu queria muito ver ela. Sabe? Veio quem? A professora? Sim. Tem o nome dela até hoje? Na cabeça, sim. Na cabeça? Mas trombou alguma vez? Não. O que é que você falaria se ela estivesse frente a frente assim? O rapaz que você colocou, nós dois, eu fiz uma matéria onde ele foi preso por tráfico de drogas e eu fiz a matéria. Eu tenho a matéria gravada até hoje. Que foda, né, velho? E nesse período que você estava entregando na olaria, muita gente chegou para aquele preto que ela falou e ofereceu drogas, ofereceu muitas coisas para você entrar no mundo errado? Não chegava a oferecer porque eu sempre me posicionei. Meu pai sempre pedia para eu acender um cigarro. Papai fumante, ele morreu por conta do cigarro. E o papai, ele acende cigarro para mim. E eu ia acender o cigarro lá no fogão, colocava o fogão e entregava para ele. Ele disse, por que você... Hoje, como é que você faz isso, queimar o cigarro desse jeito? Cara, não vou fumar isso, cara. É que nem o pai pediu ao filho para botar uma dose, né? É. Isso que eu sou péssimo Antonião mesmo. Mas foi assim.
Esse foi o mais forte. Você fumou? Não. Nunca fumei. Beber, eu já vim beber com quase 18 anos. Nós estamos recuperando esse tempo. Eu tenho perdido. Cara, e você nunca mais viu a professora? Não. Tenho muita vontade de ver ela, sabia? Tu lembra o primeiro nome dela? Ah, com T. Fala, pô, é o primeiro nome. Não. É muito conhecida. Aqui? Sim. Hoje ela ensina onde? Acho que é aposentada. Mas ensinava em que escolas? Uma escola particular. Qual? Não, acho que não é acho que não é legal falar. Ué, curiosidade da internet. A era é outra, né, dele? O povo quer saber. Mas é interessante, Elton, se a gente olhar como ressignificou, Total, né? O racismo, né? Total. Racismo Tô impressionado. na escola. Pô, você imagina o que é hoje, nos tempos de hoje, o cara com telefone, porque todo mundo tem telefone, né? É. Aí ele viu uma cena dessa de o cara... Você tinha quantos anos? E o Arnaldo contou isso aqui no podcast. Foi. Ele contou esse episódio. Foi que ele aqui. tava lá. Ele tava lá. Né? Mas é diferente ser contado por você. Talvez. Porque ele não passou pelaquilo, literalmente. Por exemplo, quando você traçou que queria ser famoso, queria ser conhecido para não passar mais, você não pensou também que ia ter filhos? Sim. E que você não queria que seus filhos passassem por isso? Exatamente. Também passava por isso? Também. Sofreu preconceitos mais fortes depois disso ainda na juventude? Não. Não tão forte, não. Esse foi o que mais... Esse foi o que mais me marcou mesmo e aí fez com que eu andasse mais com o Ronaldo. Tipo, a única oportunidade que eu já tenho um gravizão. Eu vou ter que andar. E gostava de samba? Samba. Porque o samba, ele para quem não sabe, ele para mim, eu vejo como uma grande arte que conta o cotidiano. Não existe uma outra música que retrate o cotidiano de uma maneira simples, mas uma maneira real, palpável, como o samba. O samba de raiz. Mas não é o pagode não faz isso, não? Qual a diferença Não, do samba? o pagode ele não retrata de uma maneira política, geográfica, como o samba de raiz. O samba se perdeu ou o pagode se encontrou? O pagode se perdeu e o samba se encontrou? O samba nunca se perde. Água de chuva não sobe ladeira. E o pagode de hoje? O pagode de hoje, o samba romântico, que é como se fosse um samba romântico, né? Mas assim, nós temos grandes nomes que estão aí da música. Nós temos grandes compositores da música que retratam muito bem isso, né? Como é o caso do Serginho Meriti, que muita gente não conhece, mas é o cara que distribui muitas músicas aí. Dilcinho é samba ou é pagode? Dilcinho é um samba é um pagode romântico. Né? É o meloso chamado. É o meloso. Mas ele retrata a realidade também. Sim, mas não como... Geograficamente? Geograficamente, entendi. Não. Por exemplo... Ele retrata a realidade do Bezerra coração da Silva. mais, né? O pagode romântico é mais a realidade do coração. É uma sofrência em pagode. É uma sofrência em pagode. É. Que aí é o seguinte... O samba de raiz de Almir Neto, Dona Ivone Lara, Zeca Pagodinho, Bete Carvalho, Xande de Pilares, que hoje é o nome do samba de raiz na atualidade. Esses sim, retratam o verdadeiro samba. Aí você começou a andar com seu tio e tal, e quando é que você entendeu que a comunicação iria mudar a sua vida? O primeiro foi a questão mesmo dos shows, né? Porque o Ronaldo também apresentava shows. Sim, mas com 17 anos, eu já estava dividido entre a Cepisa, a Equatorial e aquilo que eu queria seguir. E foi quando, com 16, 17 anos, houve aqui em Teresina uma palestra de um cara que eu era muito fã e eu sou fã até hoje, Roberto Cabrini. Ele foi pro Rio Puti, nessa palestra dos acadêmicos de jornalismo, que essa palestra estava acontecendo lá. E eu fui nessa palestra na esperança de ver o Cabrini.
E foi quando me encontrei com... Eu fui lá pra porta, o cara disse, não, só pra quem é estudante, só pra quem é estudante. E aí eu disse, cara, deixa eu entrar aí, velho, preciso muito ver esse cara. Não queriam deixar você entrar. Porque eu já tinha visto o Cabrini cobrir aquela história do Ayrton Senna e outros episódios, a guerras e mais guerras, e eu disse, um dia eu quero cobrir isso também, cara. Acho que aí eu acho que onde esse cara tá é o meu lugar. Eu só visava a televisão. A televisão era o que eu queria para mim, justamente para fugir desse preconceito, dessa situação. Eu queria ser visto, queria ser... Não vai me dizer que você conseguiu sentar e bater um papo com ele de boa. Bom, um cara vinha saindo, recebeu alguma informação e teve que ir embora. E aí na porta ele me deu o ingresso. Ele não chegou nem a entrar. E eu disse, agradeci ele, dei um abraço. Obrigado, meu irmão, muito obrigado. E entrei no evento. Conseguiu entrar. Consegui entrar. E fiquei até o final. Quando você viu Mas quando você viu assim, o que passou pela sua cabeça? Rapaz, eu não estava ouvindo, eu não estava nem ouvindo ele. Só olhava para ele e disse, o cara existe mesmo. Tem imagens no YouTube desse evento? Desse evento, eu acho que sim. Mas aí eu não tinha nenhuma expectativa de conversar com o Cabrini, porque era muita gente em cima dele. E eu fiquei no hotel, sentado. Eu fui para um sofá que tinha lá, um sofá preto, assim, próximo do bar. De repente, 40 minutos depois, o Cabrini desce e vai até o bar. É ali que eu me encontro com o Cabrini. Eu pedi para ele, posso me aproximar de você? Pode. Aí um fotógrafo ainda estava lá, eu consegui uma foto com ele e conversei com ele. Cabrini, eu quero ir muito para a televisão. Ele olhou para mim e disse, olha, deixa eu falar para você. Você tem um timbre de voz muito bom. Faça como eu. Vá pro rádio. Você gosta de esportes? Gosto nem tanto. Eu comecei no esporte. Eu torço pro 15 de Piracicaba. E tu assim? E eu, olhando para ele, disse, não, mas vá pro rádio. Televisão não. Vá pro rádio. Para que você possa ganhar experiência e conteúdo. É lá onde você vai aprender como se comportar na televisão. Aí eu mudei totalmente. Eu disse, não quero mais TV. Naquele dia você conseguiu dormir, cara? Não, demorou. Demorou. Porque eu conversei com ele uns 10 minutos. Depois ele tomou uma dose lá e subiu. Uma dosezinha? Dose e subiu. Tu lembra qual era o uísque? Não. Mas de boa. Não tava ligado em uísque, não. Mas ninguém tava... Eu sei, pô. Mas ninguém tava encostando nele. Não, já aí não, porque não tinha mais Só ninguém tava no você hotel, e né? ele. Só tava eu e ele. E eu consegui ir lá conversar com ele. Ele mudou minha cabeça naquele instante. E aí eu disse, não, eu vou pro rádio. Mas aí foi uma luta. Você fala que o Cabrini é o seu maior ídolo, né, dessa área jornalística. Qual é a tua maior decepção? De referência local ou nacional? Exclusivo. Exclusivo. Ah, boa. Não tenho. Ah, decepção cara, não. tá. Não, decepção não. Decepção Eu tenho. Quando eu estive em São Paulo, o meu sonho era conhecer o Mauro César Pereira, comentarista esportivo, flamenguista e tal. Quando eu fui na ESPN, ele me tratou super mal. Tem dessas, viu? Então, assim, eu particularmente, assim, aquela imagem que eu tinha dele caiu por terra, Pois né? é, cara, tem dessas, né? Tem dessas mesmo. mesmo. Eu tive experiências assim negativas com cantores, com artistas. Já outros que eu não imaginava ter assim, esperava que fosse. Outro cara otário e tal, cara gente boa pra caramba. Porra, o cara já foi. Então vamos lá. E aí você entra no rádio ou não? Não. Aí tentei em Teresina em todas as rádios. Marcelo Magno me disse um não.
Marcelo Magno, velho. Da Mundial FM, na época era no Saci. Pô, ele era gente. E ele é muito gente boa. É muito gente boa, né? Gente boa. Marcelo, mas você, Marcelo Magno, disse ou não pro Kilson? Disse ou não. Mas na disse época, não porque ele não queria. Não, é porque a rádio. Você era ruim mesmo na época. Não, também. Não, mas porque também a rádio não tinha locutores. A maior desculpa sempre é essa, né? A rádio não tinha. Tá tudo lotado. Tá tudo lotado. Tudo lotado. Também recebi um não da Mocambinho FM, porque na época as rádios comunitárias em Teresina eram muito fortes. Ganharam uma projeção muito grande, Disseu, a rádio Disseu, a grande Disseu FM, era uma potência. Mas eu não tive nenhuma chance em Teresina. E aí eu fui para Timon. Lá eu conheci o Daniel, que hoje está no Ministério Público, né? O grande Daniel, que está no Ministério Público. Me deu uma grande força lá na Timon FM, assim como o Leal. A rádio era do Leal. Gilvan Pinheiro, que era o diretor na época. Tinha uma locutora também, a Cláudia do Vale. Foi quem essas pessoas me deram a oportunidade. Aí você começou fazendo programa de quê? Timon, jornalismo? Timon Recordações. Como era lá na rádio? Não. Como era no programa? O programa é um programa romântico, né? Um programa romântico meio-dia, cara. Putz, o programador brincadeira. Era sagaz. 1h da tarde. Como é que eu começava? Fui fazer Timon Recordações. A partir de agora, com Kilson Johnny. Você vai passa a fazer um grande voo. Era coisa de louco, velho. Era bem no início, né? Bem no início, né? Aí de lá, como é que começou a se destacar e quem começou a chamar? Não, de lá eu fui pra Vermelha. Vim pra Teresina e trabalhei na 1º de Maio FM. Que era uma rádio... Tinha tanto concessão assim naquela época? Ou era comunitária? Eram rádios comunitárias. A Timon não. Tinha Timon muita força, né? Comunitária. Mas a 1º de maio era a rádio... Até a Polícia Federal aparecer no segunda-feira. A 1º de maio... levar o transmissor. A 1º de maio FM é uma rádio do governo, aliás, que era uma rádio do partido, né? Partido dos Trabalhadores, dos sindicatos. E lá foi onde eu aprendi muita coisa. Aprendi muita coisa na 1º de maio. O que eu faço hoje, a experiência, muitas das vezes, que eu consigo fazer algumas coisas diferente do mundo policial, eu aprendi com um cara... Foi lá. Quem foi? Mascarenhas. Eu acho que uma grande injustiça o rádio não ter dado oportunidade ao Mascarenhas. Um cara super inteligente, cidadão da melhor qualidade, um grande comunicador e que não teve nenhuma oportunidade em grandes rádios. Para mim, foi uma grande escola. Onde é que ele está hoje? Já faz um bom tempo que você não vê. Não consigo mais. E aí, como é que foi? Saiu dali para ir para shows como, cara? Dali eu fui pro Roncador, com 18 anos. Fiquei sabendo que você andava com a pastinha debaixo do braço. Mas no Roncador foi onde ali foi onde eu aprendi a apresentar os shows. Mas por que a pastinha debaixo do braço? Ele vai explicar. Na verdade... Ele era vendedor do Roncador. Na verdade, eu não era vendedor. O que é Roncador pra quem tá em casa entender? Balneário, um dos maiores balneários do Maranhão. Explica, pô, o que é? Um dos maiores balneários do Maranhão, belíssimo, fantástico, belezas naturais. E eu fui diretor artístico de 10 anos lá. E eu ganhei uma grana bacana no Roncador. Não posso me reclamar da minha passagem, mas aprendi mais do que ganhei de dinheiro. No Roncador foi onde eu tive os melhores aprendizados. Conheci pessoas boas. Agradeço aqui ao Ayrton, ao Cícero, a Dona Angélica. A Dona Angélica hoje tem 98 anos. Mas está aqui firme e forte. 98, hein? Ela trabalha lá. 98 anos. Tiane, se você pudesse antecipar e trazer umas imagens do Roncador, né? Belezas naturais. E lá foi onde eu fiquei 10 anos, aprendi muito. E lá foi onde eu aprendi a apresentar os shows. Foi lá que deram a oportunidade de você apresentar os shows? Sim, apresentei diversos. Mas dava uma grana legal? Dava uma grana boa. Você já era casado? Não. Na época do Roncador? Não, namorava. Namorava. Com a mesma de hoje? Com a mesma de hoje. Com a Dona Márcia. Com a Dona Márcia.
Só namorava? Sim, só namorava. Tinha quantos anos, Kilson? Acho que uns 18. Ainda existe o roncador? Tá ainda mais bonito Me ainda perdoe hoje. a minha ignorância, que eu nunca fui, quero conhecer. O Ostenta não sai de lá. Sensacional. Você nunca me convidou pra ir pra lá, Mas né? vamos lá. Nunca fui convidado. Mas vai Eu tô ser. vendo as imagens aí, né? Então você era o diretor artístico dessa região. Do balneário. Tem Roncador. ca- Conheço, Tem cachoeira? sim, cachoeiras, piscinas naturais. É. São... Eita, que muito menino foi feito aí. Pô, brincadeira, hein? Algum dos seus meninos foi feito aí? Não. Não. Não, né? Aí era um lugar de trabalho. Ah, ok. Aí quem foi o primeiro grande que se apresentou lá, assim? Eram shows regionais. Shows pequenos, mas com bandas que chegavam no auge, como a banda Brilhante, que ficou no auge por muito tempo, e outros artistas de Fortaleza também, né? Balança Neném e outros nomes. E foi pegando ritmo. E foi pegando ritmo. Até que... Até que eu parei. Mas aí eu fui fazer um programa de samba a convite do Jeová Santos, a enciclopédia do samba. O Samba e Companhia. E aí foi aí que eu me aproximei mais da galera do samba. O Robert levava. O Robert Gleidson levava. Isso não é tu não, Kilson. É. É não, Kilson. Esse é o Jeová Santos. Aí você tá a cara Pô. do Ronaldo de Samago. E aí esse cara foi que me convidou para ir para Vermelho FM, e lá nós fomos fazer o Samba e Companhia. E onde deu um boom numa discussão que não tinha nada a ver com o samba. Assim, mas foi uma discussão saudável, não foi uma briga. Muitos imaginavam que a gente estava brigando. Mas como o deputado falava alto, tal, e aí... O deputado... Fernando Monteiro. Monteiro. Que era da Ziriguidum. E aí a gente saímos do campo do samba e fomos para uma discussão política que envolvia a divisão do Estado. No Estado do Gurgueia. Que ainda hoje tem essa discussão, né? E aí foi uma discussão, eu era contra, eu sou contra até hoje, e o deputado era a favor da divisão. A criação do Estado do Gurgueia. Da criação do Estado do Gurgueia. E misturou, tava todo mundo bebendo mesmo no programa. E aí foi aquela confusão, mas na verdade... Você foi demitido? Não, tranquilo. Até porque o dono era hoje é da PRF, né? Alô, Augusto! Era o dono? É meu amigo até hoje. E aí, como é que o Ranieri entrou na sua vida? O Eudes Ribeiro, ele foi ser o diretor artístico da Estação SAT. O Ribeiro, que trabalhava com a época de segurança, na área de segurança dos shows. No Grupo Meio Norte. Aí depois ele já estava na época, mas o Eudes começou... Com segurança. Depois passou a vender shows de Fortaleza, já que ele tinha um contato muito bom. E aí passou a ser promoter e depois ser também, hoje, apresentador aí do 100% Forró. É um cidadão da melhor qualidade, tem um carinho enorme por ele. E aí, numa conversa que ele teve com o Ronaldo disse, cara, o Kilson ele tem que caminhar com as próprias pernas. Se ele for bom, dê oportunidade. E aí, só que aí eu tinha justamente o programa de samba, que era um sucesso, era uma febre na rádio onde eu estava. O Eudes, bora fazer uma aposta. Todo sábado você lá. E, tudo bem. Fiz o primeiro, fiz o segundo. No terceiro, o Ranieri vem apresentar um show aí. Sabe apresentar show? Sabe apresentar. Na primeira, o Ranieri me contratou. E Sabe aí, quantos anos atrás, Kilson? Há muito tempo. Há muito tempo, porque eu me lembro de um episódio com... Mas nesse dia o Ranieri tinha dinheiro pra pagar a banda. Não, tinha. Tá certo. Tinha. Não que ele não teve, quer zoar, né? Tô brincando, Ranieri. Bora. E aí eu tive um contato muito próximo, principalmente com a Calcinha Preta, porque eu passei a apresentar praticamente todo mês a Calcinha Preta, porque muitos shows... Ali você já via a Paulinha Abelha? Sim, conversamos muito. Eu entrevistei muitas vezes a Paulinha. Toda a banda, Daniel Dial, aquela galera toda. Como é que eram esses caras nos bastidores? Daniel, super bacana, ela também. A Paulinha sempre sorridente, muito humilde, sempre foi muito humilde.
E aí você começou nessa ascensão de apresentação de shows nacionais aqui no estado. Sim, aqui no estado. E aí, o Ranieri me deu essa oportunidade de apresentar grande parte dos artistas nacionais. Quais eram os melhores artistas nacionais e os que mais te decepcionaram? O que me decepcionou foi Cláudia Leite. Cláudia Leite, ela me decepcionou. Por quê? Ela não costumava receber ninguém. Ela não costumava receber, por exemplo, o produtor. Sempre que é um show nacional, o produtor chama quem vai apresentar e quem vai para o artista. Para a gente ter uma conversa ali, o que ele quer na época, né? E aí ela não era muito desse papo de... Te tratou mal? Não, é que ela me tratou mal. Ela não queria, era muita ela não estava afim de falar. Não estava afim de falar. Como é que rendeu a entrevista ou não rendeu? Não, não era uma entrevista, era uma conversa antes de eu subir para apresentar ela. Eu apresentava os shows. Ela te tratou mal? Se ela não recebeu... Ela nem recebeu? Não chegou nem a receber. Mas assim, em algumas entrevistas, sim, cheguei a entrevistar ela numa boa, tranquilo. Mas para esse assunto... Ela teve preconceito, você acha ou não? Acho que não. Não, né? Acho que ela não Quem queria outro mesmo. artista? Top 2 Agora aí. sim, uma pessoa maravilhosa... a turma do Biquíni Cavadão, Kid Abelha, Ivete Sangalo. Ivete, gente da melhor qualidade. Fazia diferença? Não, ela estava no auge. Teve uma época que eu estava entrevistando a turma, né? Os artistas, ela disse: ô negão, você quer ir comigo lá pro Bataclan? Na época da novela. Isso foi ao vivo, o Brasil inteiro, né? Quem mais Na que ele rádio. te decepcionou como artista assim que tá... Quem me decepcionou? O Bel. O Bel Max, pô. O Bel. O Bel. Pô, mas no palco ali ele é tão solícito, tinha um Bob aqui que ele pegava a câmera do Eu Bob, acho que nem finado tanto, Bob. eu acho que nem tanto o Bel, mas quem trabalhava com ele, né? Ah, mas staff é foda mesmo. Eu acho que nem tanto ele, mas assim. Acho que não é ele não, quem- ele transparece ser um cara muito bacana, né? É. Quem mais? A maioria são gente bacanas, boa. São gente boa. Tem uns que mandam a gente sair do camarim, né? Eu não sei o que eles fazem. Já viu muito artista usar droga no camarim, cara? Cheguei a ver alguns. Que tipo de droga? Cocaína. Antes de apresentar o show, sei lá, falar e o cara tava Sim. artista conhecido. Artista conhecido demais. E como é que o cara subia no palco assim, velho? Eu sei. Eu sei que eu tava lá. Muitas das vezes a minha responsabilidade era tão tamanha que eu só bebia depois de apresentar os artistas. Eu não conseguia apresentar um show bebendo. Mas quem tava cheirando era de forró, de axé, de pagode, Rapaz, de samba. era de tudo aí. Você tá liso, né, cara? Às vezes você tá saindo... Uma situação inusitada que tem ocorrido num show desses daí. Uma situação inusitada. Zezé de Camargo e Luciano. Ficou 40 minutos conversando comigo, os dois. Porque o evento teve um problema, tipo, como se fosse uma queda de energia. Naquela época não era tão forte os geradores, né? E aí eles ficaram do meu lado os 40 minutos. Eu com o microfone na mão, no ponto para apresentar os dois. Os dois já estavam no palco. Foram gentis, bacana. Muito bacana, bicho. O Luciano te deu muita atenção? Os dois deram muita atenção. Que fala do Luciano. Os dois deram muita atenção. Conversamos muito lá. Conversamos muito. Sobre os filhos de Francisco? Não. Mas conversamos muito aí sobre os shows, temporada. Aí, Kilson, aí você encerrou esse ciclo. Eu demorei muito a sair do ciclo, né? Foram 10 anos. Mais 15 anos. 15 anos apresentando. 15 anos. Para mim, uma das situações que eu mais lembro foi a despedida do Exalta. Eu recebi as baquetas, né, do baterista. Foi a despedida do Exalta Samba. Era o último show. Foi você que apresentou. Foi eu aqui. que apresentei. 26 mil pessoas. Você Em percebeu Teresina. que a banda tinha algum problema interno pra chegar a esse fim? Eles não, problema interno não. Todo ali o Péricles e o Tiaguinho eles estavam decididos que queriam
seguir carreira solo. Nesse período, tinha artistas, por exemplo, que tu ia fazer a apresentação, que tu via que eles faziam camarins diferentes, um ficava no outro, não ficavam juntos. Chegou a ter essa situação, sim. Assim, dos artistas, não. Mas o restante da banda... Sim, isso é natural. A banda no lugar, artista no outro. E naquele dia foi massa a emoção e tal? Muito massa, cara. Muito massa. Exalta, em Teresina, 26 mil pessoas. Meu maior público em termos de apresentação, 45 mil. Qual foi a banda? 45 mil pessoas, eu não me recordo a banda, mas porque foi um todo, Piauí Fest Music. Ah, foi no festival que tinha aqui. É um festival que tinha aqui. E aí você sai dos shows e vai pro radiojornalismo. Como é que foi essa oportunidade? Na 95 FM, lá, eu estava trabalhando, fazia o 95 sertanejo. E aí, de repente, chegaram lá Pado Araújo e Paulo Brito. Os dois foram expulsos. Os dois foram expulsos da TV Antena 10. Exclusivo, hein? Os dois foram expulsos da TV Antena 10. Por que eles foram expulsos? Porque falaram de um deputado. Paulo Brito contou essa história aqui. Foi, que ele falou que... Eles apresentavam o Comando 10 na TV Antena 10. Aí o Pado falou do... O Paulo Brito fez um editorial. O Paulo nunca estudou. E aí ele foi fazer um editorial. E esse editorial... Mas o Paulo Brito disse aqui que era diretor de escola. Ser diretor de escola... Não, ele nunca foi diretor de escola. Aliás, perdão, professor de escola. Não, ele nunca foi professor. História, rapaz. Não vai arrumar confusão, pô. O Paulo nunca foi professor, mas é um grande cidadão. É um cidadão. Gosto dele também. Agora, de um tempo pra cá, que ele era chato pra dedéu, melhorou. Brincadeira, Paulo Brito. Mas aí o Pado Araújo saiu do programa e ficou eu e o Paulo, ficamos fazendo essa dupla e ficamos por 6 anos. Mas nisso, o empresário foi fazer o programa junto nos estúdios. E, às vezes ele participava por telefone, que era o Danilo Damasio. Danilo fazia um personagem. Como era o nome do personagem? Que era o programa das minorias, o velho, o preto e o gay. Quem era o gay? Quem fazia o gay, né? Quem fazia o gay era o Danilo. Danilo Damasio? Era. Qual era o nome do personagem? Kesbia Thalia. Kesbia Thalia. E aí foi um grande sucesso, né? Um sucesso de vendas. De audiência. De audiência também. Mas você participava do faturamento? Não, o Paulo Brito me enganava. Me enganava. Não deixava, não. Paulo não me enganava. Tá me devendo até hoje, né? E aí você ficou um tempo ali, foi quanto tempo lá? 6 anos com o Paulo. E o Ranieri? Sim, com o Paulo Brito no programa da rádio do Ranieri. E aí o Paulo Brito saiu? O Paulo foi para Meio Norte e eu resolvi ficar lá, na 95. Te ofereceram mundos e fundos? Me ofereceram lá uma grana. Um carro? Um carro. Recebeu tudo? Não. Me ofereceram 40% do faturamento, um carro e 7 mil. Por mês? Por mês. O que é que saiu disso aí? Saiu? Não, o que é que aconteceu disso aí? O que aconteceu que... Não, eu tô perguntando, saiu algum dinheiro disso aí? Guilherme? Não. Essa grana não. Não, os 7 mil, o carro... O carro não saiu e nem a grana também. Porra. Acidente de percurso. Mas a gente pulou uma fase aí. A gente pulou uma fase. Como é que você conheceu sua esposa? Definitivamente você formou família. O quanto eles foram importantes, né, nesse contexto. Eu namorei com a Márcia. Eu conheci a Márcia e eu entrei de penetra no aniversário do tio dela. A convite de um outro amigo. O penetra do penetra do penetra. Cara, fui pro aniversário, o cara me convidou, ele tinha sido... Nem convidado ele tinha sido lá. E aí ele me convidou, cara, bora no aniversário, lá tem muito isso, tem muito aquilo, é nóis. Vamos! E lá eu conheci ela. Mas ali não ficamos ali conversando e tal, mas... Já deu um beijinho? Ali sim, mas muito... tal, aquela coisa e tal, conversa, mais conversa. E aí... E aí, com uma semana depois, a gente se encontrou. E aí começamos... Ali você sabia que ela era a mulher da sua vida? Ela tinha todos os traços da pessoa, assim. Mas eu não pensava em formar
a família, ter família. Eu não sentia, eu não sabia o que é de fato amor. Não? Não. Pô, mas você tinha seu pai, sua mãe, seus irmãos. Sim, mas o amor entre... O amor carnal. O amor carnal, homem e mulher, não. Assim não. Já conversando com ela, os traços, as atitudes... Ela foi a sua primeira namorada? Não. Tive outras. Eu não vou perguntar o nome. Não precisa. É verdade. E aí dali vocês namoraram há quanto tempo? 5 anos. Aí casaram? Sim. Sim, 5 de junho de 2005. Pô, mas a família dela como é que era? Porque o Kilson, radialista. Filha única, né? Aceitaram de boa? Rapaz, eu engravidei a filha alheia. Foi não, Gilson. Antes de casar. Antes de casar. Mas eu já sabia que ela era minha esposa já. E como é que foi com o pai e com a mãe lá? Assim, minha mãe Oh, não meu Deus do aceitou, céu, né, não quero cara? nem sonhar um negócio desse na Minha mãe não aceitou. Se você não vai, eu digo eu vou. Você não vai, eu vou. Eu sou homem, rapaz, eu vou ter que assumir. Que é a história do pai fala a vida inteira, né? Só que o meu pai, ele foi muito tranquilo. Chegou pra mim e falou, rapaz, é isso que você quer? Beleza, vai lá. Pronto. A minha mãe não falou mais nada. E eu fui. E tu ganhava o suficiente pra casar? Nada. Fui na cara e a coragem, nem me lembrei disso. Só no Não, só peito mesmo. no peito e na raça. Porra, que massa. E fui. Não me arrependo até hoje. É. Teu pai era vivo ainda quando vocês casaram? Sim. Meu pai faleceu recentemente, tem 6 anos, 7. Como é o nome dela mesmo? De quem? Da sua mulher? Márcia. Dona Márcia falou com a gente aí, ó. Ô, meu negro lindo, estou aqui hoje para te falar que eu sou muito grata todos os dias por ter você como meu esposo. Eu sei que a gente já viveu muitas coisas juntos, já muitos obstáculos, mas muitas alegrias também. Quero te agradecer por você ser um pai maravilhoso com os nossos filhos. Estou muito orgulhosa de você todo dia estar crescendo no seu trabalho, Kilson. Saiba que eu vou estar sempre aqui do seu lado, para a gente crescer sempre junto. Te amo muito, meu amor. Um beijão da sua esposa. E tem mais. Oi, pai, obrigada por ser um pai presente, que tá sempre do nosso lado, ajudando, dando conselhos, dando broncas. Estou muito orgulhosa de você, te amo. Oi, pai, eu estou muito orgulhoso de você. Você é o meu herói. Eu sei que você luta trabalhando sempre para ficar com a gente. Te amo, muito obrigada. É, Kilson! Menina bonita! Ai, dá dor de cabeça, hein? Essa é política, hein? É, e aí? Essa sabe de tudo. Minha fortaleza. É, né? É tudo que eu tenho. Essa meninada. É. São 2, né? São 3. São 3? Porque a outra tava na escola. Ai, não deu pra gravar. Eu tava perguntando aqui já. Tem a Mariana, né? Ela é mais velha? Nova. 7 anos. Não. A Maria? A Maria é mais velha. 14 anos. Né? Fala inglês? E espanhol. Esse é o mais tranquilo, né? Ele? O William aí é tranquilão. Tranquilão. Que bom, família é coisa linda e maravilhosa. E aí, você sai do rádio, tem um sucesso e ingressa na televisão. Eu vou pra Mil Norte. Eu saio da 95. Aqui você sabe que o tratamento é VIP, O né? tratamento é VIP. Obrigado, Antonião. Você tá 100 episódios aqui, você já sabe como é que é, né? E aí eu vou pra Meio Norte, Como é, né? como é, Antonião? Como é, Antonião? Só preciso de mais alguma coisa? Ok. Você quer uísque? Obrigado. Eu gostei da virada de cabeça do Antoniel. Cada dia tá sensacional. Vai. E aí eu fui pra Meio Norte. Fui convidado pra ir pra Meio Norte. Mas antes de ir pra Meio Norte, eu quero contar aqui um episódio. Porque eu estava na 95, mas ali eu já tinha despertado novamente. Eu conheci você em Parnaíba, já via muito ali,
Mas aí a gente visualmente tinha um certo contato, oi, bacana, porque eu ia muito, tanto correr folia como o Crocodilo Beach. Foram 10 anos indo a Luiz Correia. Né? Crocodilo Beach era um dos maiores pré-carnavais e carnavais que nós tínhamos aqui, né? Bom, e aí eu me encontro com você no shopping, você me diz, vai lá em casa. E aí eu fui até a sua casa. Ao chegar, fui muito bem recebido, batemos um papo. Você me perguntou, aqui mesmo, como é? Rapaz, eu cheguei andando numa moto, mas será que o cara mora aqui, nessa casa? Porra, você mora aqui? É minha casa e um dia você pode ter uma dessa. Pô, bacana. E aí nós começamos a tomar uma e trocar ideias. Eu falei da minha vontade de ir para a televisão. E a sua filha entrou, na época era muito pequenininha. Pequenininha. E você olhou para sua filha e disse, em nome da minha filha, apontou para ela, um dia você vai trabalhar comigo na televisão. Ali eu fui para casa muito feliz. Chegou em casa. Pô, contei pra mulher, né? Como é que tu conta, o cara né? tá com a história ali. Se ele colocou a filha dele no jogo, eu tô acreditando, né? E aí eu comecei a enviar Os vídeos. os vídeos de algumas matérias, acreditando que o que eu tava fazendo tava certo, mas tava tudo errado. Algumas coisas estavam totalmente erradas. Com a ajuda lá do meu amigo Serginho Olon, né? Que eu pedi pra ele editar o material e tudo. E aí, numa certa, você conversou com a direção e ali eu recebi o convite. Só que naquele momento não deu para ir naquele momento. Eu já fui num outro momento. E eu já estava na Rádio Meio Norte quando você já me puxou, me levou para o Bom Dia Meio Norte. Ali... Voltou Porque eu já estava com 2 anos lá. Lá Meio Norte, era. Mas passou pela tua cabeça, por exemplo, aquela história da professora? Demais. Quando eu apareci pela primeira vez, ali veio a ideia, né? Da história, né? Demais. Porque era visual. Não era só o áudio. Não era só o áudio, né? Porque na época em rádio hoje não é como hoje, né? Que você tá vendo também e tal. Mas assim, eu falava, você tem que ser a voz do trovão, a gente criou um quadro. E aí você né? criou, né? O Voz de Trovão, que não aparecia a minha imagem. Era videomaker, né? Videomaker, era né? Em terceira pessoa. Muita gente não sabia nem quem era. Que era o grande charme da história também, né? Porque na época eu tinha começado a fazer o Mesquita. Mesquita que começou. Foi com Sombra, que a gente criou Sombra. Depois veio o repórter 190, que foi o Chico Filho. Chico Filho. E em simultâneo o Kilson com Voz de Trovão. Teve outros também, mas todo mundo correu. Foi o Kilson que mais ficou. Mas é natural também, é da vida, não tem. É óbvio que todo mundo tem que procurar o que acha que é melhor para si. Com certeza. Né? O que é melhor para si. E ali foi um divisor de águas? Sim, um divisor de águas. E eu consegui uma oportunidade. Eu não morro mais de frustração. Porque eu consegui meu objetivo. Eu falo sempre para os meus filhos o seguinte: faça o que você quiser, mas faça com amor. Não importa o que você seja. Seja o melhor, faça o melhor. Que você vai ter a resposta que você precisa. É nessa linha que eu trabalho. Para mim não tem distância para mim ir atrás de uma reportagem. Não tem horário. Já saí 1, 2, 3, 4, já virei. E quando os caras chegam pra ti e falam assim: que isso deixa de ser idiota, cara. Você tá trabalhando, se matando aí pra enricar os outros, ou pra dar audiência pra isso ou pra aquilo. Isso não... Eu conversei algumas vezes com o Denis, porque isso veio muito forte quando eu tava muito forte também nas reportagens. Os caras sempre se aproximam de você com aquela ideia: cara, tu tá trabalhando mesmo, assim.
vai trabalhar para enriquecer os outros, o cara tá aí e tudo. Olha o Só pensamento que eu dos não, caras, só velho. que eu não tinha, eu não olhava para esse lado, né? E aí eu disse, rapaz, o que esses caras estão querendo mesmo aí? Na verdade, eu considero que eu trabalho para mim e para minha esposa e os meus filhos. Então, se eu deixar de trabalhar ou eu deixar de fazer, E fazer bem aquilo- feito. deixar de fazer e fazer bem feito, é um sinal que eu estou dando para os meus filhos de que eu fracassei. É isso aí. A gente lembra que nesse âmbito da reportagem, a gente sempre passa por situações inusitadas, né? Teve algum caso de algum suspeito que acabou lhe ameaçando e aí isso acabou ganhando um contexto maior? Ah, aconteceram vários. Um bocado, viu? Aconteceram vários, né? Teve um episódio de um rapaz, um rapaz que ele era especialista em roubar pneus de carros, né? Ele tirava Cara, e acho que eu lembro tudo. dessa parada. Que ele E o colocava cara- embaixo da picape. Ele colocava embaixo da picape. O cara me ameaçou lá na delegacia no 6º DP. E aí o Joatan, eu pedindo para o policial, o Joatan, tira as algemas dele. Eu queria... Tu queria brigar com o cara, pô? brigar com ele, Pô. mas sem as algemas, pô. E aí aconteceram vários, mas assim, ameaça, não. Porque- Engraçado. Engraçado, Ah. muitos casos engraçados aconteceram. Chifre. O cara pegar a mulher, a mulher pegar o cara com outro. Eu lembro o Pedro Borges, né? Que já foi. Que O levou Pedro vai pegar um chutão nas costas. Pô, ali não é engraçado, né? Mas é uma situação inusitada. Ele não esperava que aquilo fosse acontecer. Aconteceu um caso parecido comigo, onde a mãe veio por trás e acabou quebrando o meu equipamento, que foi a câmera, né? Casos assim, mas onde até o próprio filho disse, mamãe, deixa ele filmar que eu quero aparecer no Bom Dia. Rapaz, vou te contar. Bom dia pra fazer isso. Cara, e Mas quase ameaças, nenhuma ameaça. E nunca. quase você perdeu a vida no acidente, né? Quase que eu perdi a vida em um acidente. Um acidente que me trouxe muitas lições. Lições de vida. Realmente, naquele dia, 29 de dezembro de 2018. Eu acredito, Denis Constantino, que eu profissionalmente vivi o meu melhor momento na televisão. Tava vivendo ali aquela situação toda muito gostosa de se viver. Tava Flutuando flutuando, consumido pela vaidade também. também. E aí, um belo dia, eu saí de casa numa manhã do dia 29 para deixar minha esposa e meus filhos para passar o Réveillon na cidade de Batalha. E o carro já dava sinais mecânicos. E aí eu chegamos até Batalha, deixei minha família, só que o carro não dava mais na chave, não conseguia mais pegar. Eu levei até uma oficina, e na oficina o rapaz disse, olha, nós não temos peças para repor, nem em Esperantina, nem em Batalha, em lugar nenhum. Essa é a situação, você vai ter que rebocar o carro. Eu digo, olha, pois vamos chamar um reboque aí e a gente vai. E na volta, 20 horas, por volta das 20 horas, o reboque capotou na PI. E você tava lá na Bulé. Estava na bolé, sem cinto, porque o cinto do carro não funcionava. E o carro capotou. Você foi cuspido pra fora do carro. Eu fui retirado, né? Quebrou o que na época? 9 costelas. Traumatismo craniano. Pneumotórax. E perna direita fraturada em 3 lugares, fratura exposta. Quase morto. Me deram como morto, né? Porque o cara olhou pra ti no chão, né? E eu desacordado, com a cabeça aberta. Essa parte da tua cabeça, ela veio até aqui, né? Ela abriu da ponta até atrás na cabeça. Abriu. Quando você tava no chão ali, deitado, olhando pro nada, no meio do escuro, o que passou na cabeça?
eu só conseguia ver uma luz muito forte, um brilho muito forte. Eu não sentia dor ou dores. Eu não conseguia sentir dores. Eu só senti realmente dores em casa. Quando eu saí do hospital, foi quando eu passei a sentir dores. Porque eu já tinha feito uma cirurgia, aliás, várias cirurgias, e a expectativa era Ô, Kilson, muito naquele pouca. momento você imaginava que você ia voltar pra TV ou alguém ia chegar e ocupar? Porque às vezes a gente fica muito seguro, né? Eu vou até mais. Você teve medo de morrer? Medo de morrer, não. Mas eu não tinha... Eu achava que eu não voltava mais pra televisão. Sério? Era. Vou me substituir aí, vou procurar outra coisa. Ficou com medo da... Empresa privada, você tem que, de algum modo, você tem que já criar essas expectativas. Não tem como não ser assim. Mas, graças a Deus, eu fui muito bem acolhido pelo grupo Meio Norte. Me deram atenção extraordinária. Você, Yeltsin, me ajudou demais. Ah, tem um time bom, né, cara? Um time muito bom, né? A Val foi muito importante na época, né? Dona Val foi extremamente importante. Todo mundo, todas as pessoas. E eu fui para casa. Já com 15 dias, eu recebi a visita do Firmino. Ex-prefeito de Teresina. Do Ele foi ex-prefeito na de sua Teresina. casa? Ele foi na minha casa, ficou sentado do meu lado, 3 horas de relógio. Foi mesmo, Kilson. 3 horas. Ele passou uma chuva lá. Nesse dia chovia muito, porque era um período chuvoso, né? Como esse, que nós estamos vivendo aqui no Nordeste, no Piauí. E o Firmino ficou sentado do meu lado, 3 horas de relógio, conversando comigo. Firmino sempre foi muito apaixonado pelo rádio. Eu descobri isso, ele sentado do meu lado, conversando. E já me escutava à noite, quando eu fazia os programas à noite, com o Paulo Brito. E ele sempre foi um grande admirador do meu trabalho. E eu não sabia. Quanto tempo de recuperação? 7 meses. Foi rápido. Foi. Pelo tamanho da gravidade, né? Foi muito rápido. Porque o meu médico, o doutor Rafael, e também o doutor Roberto Vanderlan, eles me deram 1 ano e meio para eu caminhar. Se sentiu inútil assim, velho? Você se sente. Porque quando você se vê numa situação, aquele asseio das enfermeiras, ter que dar banho. Cara muito proativo, né? Rapaz, eu disse, não, em mim não. E o que é que aquilo te ensinou literalmente em relação à família, assim? O que é que tu parou e disse, porra? Mais atenção, viver intensamente. Hoje eu vivo intensamente. Sempre acordei às 4 horas da manhã, não tem essa Não, eu digo história. pra família. O que é que te melhorou como homem, como pai, como marido? Hoje eu me considero um marido melhor, um filho melhor, uma pessoa melhor. Melhorou demais. Porque hoje eu escolho mais essas pessoas para viver ao lado. Para estar mais perto deles. Porque quando você está numa vida agitada como essa nossa, o que não faltam são convites. Restaurante, bebê, show, etc. Vamos ali, vamos aqui, vem pra cá, vamos lá. E a família em casa. E a família em casa. Eu deixei tudo isso. Kilson, dos casos que você cobriu, né? Muitos casos aconteceram, chamaram a atenção aqui da cidade de Teresina, né? Caso Fernanda Lages, que a gente já retratou aqui. Qual é o que mais te marcou, que te envolveu emocionalmente? O que me envolveu emocionalmente foi o caso da Deixa só os advogada. meninos tirarem aqui já, porque já dá pra tirar. Obrigado. O caso da advogada, lá de Pedro II, Isadora Mourão. Isadora Mourão. Quando eu ajudei a Polícia Civil, o DHPP, os investigadores, a ter elementos suficientes e fez dar um start para a Polícia Civil a pedir a prisão da mãe da Isadora Mourão.
quando eu estive na casa dela e ela fez várias revelações. E aquelas revelações ajudaram, sim, Foi. por isso. Ela concedeu entrevista, acabou revelando quase tudo, né? Ela acabou de olha, minhas malas já estão prontas porque estão dizendo que eu vou ser presa. Ela que já eu vou ser sabia presa, que ia ser e ela já sabia. Agora, a frieza da peste, né, cara? É. O irmão Ali também acabou dando entrevista exclusiva pra você, né? É engraçado, porque naquele dia que o irmão da Isadora Mourão concedeu a entrevista para mim, ele foi engraçado, porque assim, eu convidei 3 repórteres, porque na noite são alguns repórteres de outras TVs. E nesse dia chovia muito. Chovia muito em Teresina. E aí eu fui de moto, chovendo, mesmo chovendo. Ó, nesse dia aí, ó. Mesmo chovendo, eu fui até o IML. Porque você tem que ter o feeling da coisa. Onde eu vou encontrar determinadas pessoas. O corpo vai ser liberado. Quem tá lá seria o irmão dela. Só um mês depois, mês de junho, eu lembro que a gente fez um programa junino, né? E tava até com a camisa do dia e tal. E aí, ele concedeu a entrevista. Aí, quando eu percebi que ele falava comigo e olhava para as mãos, foi aí que eu comecei a fazer algumas indagações, questionando ele. E aí ele foi criando, eu percebi que ele estava criando uma história. Tava mentindo. Tava mentindo. E aí, quando o corpo da Isadora foi lá para a funerária, eu disse, pode prender o homem. Ele tá mentindo. Ai, foi você que mandou Não, brilhar. não foi eu, mas Foi quase isso. Eu conversava com alguns investigadores. Era o Bareta que tava no caso, né? O Bareta estava no nada. caso. Bom, pra gente passar, porque daqui a pouquinho você que tá assistindo a gente vai ter um extra. É o primeiro episódio que a gente vai ter extras, que é falar sobre o Yelcast. Vai estar todo mundo aqui, quase todo mundo, batendo papo, falando como é que é fazer isso. Como é que o Yelcast apareceu na sua vida, velho? Apareceu um convite que eu não acreditava. Nessa plataforma, aliás, eu nunca fui. Porra, YouTube. Pô, YouTube, será que isso rende alguma coisa? Eu nunca tinha lido a respeito disso. O que estava acontecendo lá fora? Podcast? Não, cara, os portais aqui é muito forte em Teresina, mas quando o podcast veio mesmo, e hoje realmente tá hypado, tá lá em cima, todo mundo fala. Tá uma realidade, É né? uma realidade hoje o podcast, mas E atemporal. lá no primeiro episódio eu não tinha tanta certeza assim. Aliás, eu não tinha certeza nenhuma que fosse dar tão certo como hoje se transformou numa Cara, e grande vou realidade. falar a real, pode causar um frisson a isso, mas acho que é um dos únicos podcasts que tem um negão bonito apresentando junto, cara. Bem menos, né? Pô, Denis, até aqui, velho. Pô, brincadeira. Mas não é, cara? Olha as cenas aí. Ó. Mas não é? Se você puxar a maioria, quase você não tem. E eu acho que, assim, justamente trazer a opinião de quem tá no cotidiano, que tá lá na ponta, que vive meme e tal, é massa pra retratar, né? Essa coisa... pra ter uma outra visão, completamente. Não que nós não tenhamos essa visão, mas de quem vive mais perto, mais próximo. Pô, você faz reportagem policial 12 horas por dia. Então você saca do que tá lá na ponta. Enfim, eu não vou mais pra rua por conta, enfim, N situações. Mas, e aí? Quando é que a ficha caiu que era um puta de um veículo? A ficha caiu, Yeltsin, quando eu passei a aprender muito mais, valorizar muito mais e agarrei essa oportunidade. De comentarista e de entrevistador de um podcast, depois de 100 episódios, você tem 43 anos. Vou fazer ainda. Vai fazer, mas o que é que mudou na sua vida pessoal, essas 100 histórias que a gente contou aqui? Tolerância, tá mais perto de algumas questões que eu estava distante. Tratar sobre diversos temas que eu, na minha formação, na minha criação, do meu jeito, eu não tinha tanta intimidade assim. Tipo uma tatu, um piercing. Falar sobre tatuagem, falar sobre o
vários temas aqui que eu Sobre drogas, Sobre drogas também, né? homossexualidade. Feminicídio. Vários temas aqui que já foram tratados. Foi um grande aprendizado. E tá valendo a pena? Demais. Tá gostando? Mais 100. Do Piauí? Para o mundo! Salva de palmas! Aê! Olha, o Yelcast me levou para Espanha e Portugal. Foi, né? Foi. Pô, o mundo inteiro. A gente tem. Verdade. A gente tem consumo de gente de outros. Quais são os países que já tá aí? Angola E Estados Unidos. Estados Unidos, Portugal também. Portugal, Espanha. Espanha. Tem uma galera Muitos que já tá países assistindo a aí. gente. Bom, você que está assistindo agora vai dar uma vírgula, vai comprar uma cerveja, ou vai pegar a cerveja e colocar na mesa, porque a gente a partir de agora tem um episódio extra, vai estar colado no card aqui em cima. A gente vai contar um pouco dos bastidores do Yelcast, como é que é feito o Yelcast. Já que chegamos a 100 episódios, então, portanto, temos o que mostrar e o que falar. Muita coisa. Também, né? Alô, ostenta! Alô, Diego. Feliz com o episódio de hoje, cara? Muito. Maravilha. E agora você vai dar como é que fala, hein? Vai dar uma pausinha e já vai voltar no episódio extra. Nem episódio 101, né? Não. É episódio 100.1. /1. Então se liga aí, é hoje, já, no mesmo dia.